Portadores do testemunho de Deus. Agora, notem o seguinte conceito fundamental que aparece desde o começo e que nós, irmãos, devemos entender como igreja. Às vezes nós não entendemos isto, e é como quando um advogado não sabe que é advogado, então não atua como advogado. Se o engenheiro não souber que é engenheiro, não atua como engenheiro. E se nós não sabemos que somos portadores do testemunho de Deus, do testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, não atuamos como testemunhas. Este livro é uma revelação para que nós sejamos portadores do testemunho. Deus vai julgar o mundo, mas quando Deus for julgar o mundo, ele vai ter umas testemunhas que falaram com o mundo, que mostraram ao mundo o caminho e admoestaram ao mundo, e o mundo não os considerou. Por isso a condenação do mundo será justa, como Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava dando testemunho do juízo de Deus que viria sobre o mundo. A preparação de Noé e da arca era o testemunho contra o mundo. O mundo não valorizou, não levou a sério o testemunho de Deus que Noé dava. E quando veio o juízo de Deus, destruiu o mundo. Mas Noé se salvou com sua família. Irmãos, desde o começo do Apocalipse até o final, vemos este conceito importante de testemunho. Irmão, te lembre de que aí onde você está, não está para estar calado, está para ser testemunha. Veja o que diz aqui. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo, e a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. João não ficou calado, nem pôs ponto final. Agora, qual é a parte do João? E qual é a nossa parte, nós que estamos com João e devemos fazer o mesmo que João fez? É que João não colocou o ponto final em João, não. João assumiu a parte dele. A seu servo João 2, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Então, o que João está escrevendo? É parte de seu testemunho. Testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo e testemunho das coisas que viu. Nós também, como João, devemos ser partícipes no testemunho. Vejam o que João diz em Apocalipse 1, 9. Eu, João, seu irmão, e coparticipante seu, ou seja, não só eu participo com vós no seguinte: na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, João, que está dando testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, declara-se coparticipante conosco, os servos, as igrejas. Eu, João, coparticipante convosco. Não é só João, mas nós também, os servos que recebemos o testemunho, coparticipantes com João, são as igrejas, coparticipantes com João. Nós, a igreja, somos testemunho ao mundo. Nós somos como Noé, que estamos construindo a arca. Por que estamos reunidos aqui? Estamos nos preparando para o julgamento que vem. Percebem? Somos como Noé construindo a arca antes do dilúvio. Somos testemunho. No 1:2 aparece esse conceito. No 1:9 aparece outra vez esse conceito. Percebem? Agora, também podemos ir ao Apocalipse 12, 11, 17. Vamos ver que no princípio, no meio e no final do Apocalipse está claramente definido o conceito de testemunho. Já vimos no princípio em 1:2 e em 1:9. Agora vamos na metade, no capítulo 12. Diz no 12:11 falando dos que venceram o diabo. 11 e eles lhe venceram por meio do sangue do Cordeiro, ou seja, limpou seus pecados. E que mais? E da palavra do testemunho deles, ou seja, temos que dar testemunho. Se você estiver ali em um bairro, em um trabalho, em um escritório, em um meio ambiente X ou Y, está ali como testemunha. Por isso o Senhor fala com seu povo. Como vão ser semelhantes a cães mudos? Os cães têm que ladrar. Nós temos que dar testemunho. O mundo tem que saber o que lhes sobrevirá se não receberem a Jesus Cristo.
Somos testemunhas, e eles, os vencedores, no contexto do capítulo 12, venceram ao dragão, por meio do sangue do Cordeiro que limpou os pecados. Segundo, pela palavra do testemunho deles. E logo o que diz: e menosprezaram suas vidas até a morte. Ou seja, por dar testemunho, não se preocuparam nem se seriam mortos. Foram valentes e não valorizaram suas vidas. Deram testemunho até às custas de suas vidas. Logo vemos no verso 17 do capítulo 12. Então, o dragão se encheu de ira contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto. Essa palavra resto poderia ser traduzida de maneira mais precisa como remanescente. Da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, o mundo não sabe quem é Jesus Cristo, mas nós sabemos. Por isso precisamos dar testemunho de Jesus Cristo. Pode até começar com um simples folheto, mas nosso testemunho precisa ir além disso. No mínimo, porém, deve haver isso. As pessoas precisam saber que houve profeta em Israel, para que naquele dia ninguém possa dizer, eu não sabia. Então o Senhor dirá, levanta-te, lembra-te. E a pessoa se lembrará. Ah, é verdade, eu ouvi, eu vi, me falaram. Irmãos, haverá um julgamento final, e Deus está levantando testemunhas para esse julgamento. Essas testemunhas não devem apenas agir, mas também falar. Devem anunciar, advertir, proclamar. Amém? Então o texto diz claramente: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora vamos para o final da Bíblia. Apocalipse 19, 10. Outra vez diz João: eu me prostrei aos seus pés para o adorar. João estava tremendo, ele não entendia bem. E ele me disse: veja, não faça isto, eu sou conservo teu. E, notem esta palavra, conservo, de seus irmãos, que retém o testemunho de Jesus. Ou seja, o que se supõe dos irmãos? Que retenhamos o testemunho de Jesus Cristo. Jesus disse, 26. Porque o que se envergonhar de mim e de minhas palavras, deste se envergonhará o Filho do Homem, quando vier em sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. 8. Os digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. De maneira que devemos confessar Jesus Cristo, reter o testemunho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Às vezes nos assustamos até de nossos parentes, quanto mais do diabo. Meu Deus! Vamos agora ao Apocalipse 20, onde aparece o milênio e a descrição do reino. Diz o versículo 4. E vi tronos, e se sentaram sobre eles. Quem se sentaram sobre os tronos? Os que receberam faculdade de julgar. Quem recebeu faculdade de julgar em tronos com Cristo no milênio? E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas frentes nem em suas mãos. E vieram e reinaram com Cristo 1000 anos. Estes são os que reinarão com Cristo, os que estiveram dispostos a perderem suas cabeças por causa de seu testemunho de Cristo e da palavra de Deus. Estes receberam faculdade de julgar, os que menosprezaram até suas vidas até a morte e mantiveram o testemunho. Claro, todo o Apocalipse, no princípio, no meio e no final, tem esse conceito de testemunho. Nós somos testemunhas. Estamos aqui como testemunhas. Nosso bairro deve saber quem somos. Nossa nação tem que saber. Nossos parentes, onde trabalhamos, têm que saber. Amém? Diz João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ou seja, de toda a Bíblia e de Cristo, e de todas as coisas que viu. Deus abriu os olhos para ver o propósito de Deus, as etapas para cumpri-lo e a culminação dele, sua centralidade em Cristo com uma coerdeira que é sua igreja junto com ele. Amém, irmãos?